Bom, semana 2, Química. A gente estamos encerrando a parte de matéria e propriedades. Na verdade, a gente colocou nesse pacote, né, matéria e propriedades, toda a parte de propriedades da matéria, conceito de substância, mistura, que a gente já fez exercício disso na semana 1. Na semana 2, agora, a gente entra na parte de exercício de separação de misturas. Fechamos aqui, tá? O que vem na sequência? Modelos atômicos. E aí se preparem, porque modelos atômicos, gente, é quase um mês, tá? Quase um mês tendo aula. A gente vai ter aí, umas 3 semanas de aula, praticamente. Então são quase 6 aulas de modelos atômicos. A gente vai falar muita coisa. Ah, professor, mas é aquela parte de Dalton, Thomson, Rutherford? É. Depois eu dou um spoilerzinho no final aqui da aula, para vocês entenderem porque que é importante essa parte. Então vamos lá. Exercícios da parte 2, né? De separação de misturas. Vamos começar. Que página, prof, do Ah, documento? ele tá. Eu não sei agora que página que é. Eu sei que é depois da teoria, tem toda uma parte de exercícios de casa, parte 1. Você descendo ali, tem exercício de casa, parte 2. Eu vou colocar o primeiro exercício aqui, que daí você já. Página 4, estão falando, porque o professor, ele é tão desleixo que ele nem numera as páginas para vocês. Então fica lá o bagulho, tipo ali. Tá aqui, ó, esse aqui é o primeiro exercício. Confere aí, se acharam. Tudo certo? Tá todo mundo vendo a tela, né, gente? Eu nem perguntei para vocês aqui. Bom, mas eu acredito que sim, né? Tá, senão vocês já tinham falado. Se der algum, se der algum BO, vocês avisem, tá? Dan, tela sumiu. Enfim. Então vamos lá. Aqui tem uma figurinha de, do processo de tratamento de esgoto, né? A coleta da parte de líquidos que a casa libera. Aqui é um assunto que o Enem gostava bastante. Conforme a prova foi se tornando mais conteudista, né? Ele acabou abandonando isso aqui. Essa questão são questões mais simples, né? Aí aqui ele coloca um monte de etapinhas. Aqui. Caixa de gordura, caixa de passagem, caixa de inspeção, tanque séptico, cisternas, filtro biológico, né? E aí, enfim. E aí faz uma perguntinha. Em que etapa ou em qual etapa decanta-se? Então ele está falando de processo de decantação, tá? Que também esse processo de decantação ele é usado no tratamento da água também, né? A água, quando é tratada, ela passa por um processo de decantação. No caso da água, a gente tem um agente floculante. Vamos anotar isso? Vamos aproveitar para anotar uns negocinhos, né? A aula de exercício é boa, gente, porque a gente anota bastante coisa, né? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, tratamento da água. Quando eu falo de tratamento da água, gente, eu estou falando aqui de água potável, ok? Não é necessariamente o que o exercício está falando ali. Ele está trabalhando com esgoto, mas enfim. Assim, bem em linhas gerais, tá? Sem ficar detalhando muito a coisa, você tem uma etapa de decantação. Você tem uma etapa de floculação, seguida de uma nova decantação. Né? O que seria essa segunda decantação? Porque o que acontece? A primeira decantação é para tirar daqui o que a gente chama de partículas de sedimentos. Tá? Que é o que a gente vai chamar lá na aula de soluções, né? De dispersão grosseira. Dispe grosseira. Tá? Aí o que acontece? Muitos desses sedimentos são decantados, mas de uma parte não. A água fica turva ainda. Por quê? Porque aqui você tem partículas em suspensão. O que eu vou fazer com essas partículas? Flocular. Para isso, a gente usa um agente floculante. O que ele faz? Como o próprio nome diz, né? Ele flocula.
ele flocula com a sujeira, tá? É bom saber esse agente? Ó o nome, ó. Eu já estou colocando a fórmula aqui. Quem quiser escrever o nome dele no chat, já pode escrever aí, ó. Esse é o agente floculante. Tá? Se quiser escrever no privado, não tem problema nenhum. Tá bom? Beleza. O que esse cara faz? Ele gruda nas partículas, formando partículas mais pesadas, essas partículas floculam. Acabou. Tá? Depois, o que a gente tem já na sequência do tratamento? Então, a água ela já foi meio que tiramos as partículas sólidas, né? De sujeira, assim, grosseira, né? Tanto as mais pesadas como as menos. Né? E aí a gente tem depois o tratamento químico. No tratamento químico, por que a gente gosta de falar desse jeito, né, vestibular? Porque as primeiras etapas, elas são processos físicos, né? Você está separando as coisas. Embora na floculação eu tenha usado um agente químico, né? Mas você está fazendo uma separação. No tratamento químico, o que você tem? Você tem correção de pH, tá? A água que a gente ingere, ela tem que ser levemente alcalina, é a melhor água para se ingerir. 7, 8, 7,5, 7,8 ali, tá legal. 8, 8,2, tá? Daí você tem a cloração, tá? Na cloração, gente, o que você basicamente vai pôr na água? Íon hipoclorito. Esse é o cara. Cl- aquoso. Quando a gente for ter aula de ácido, a gente vai falar bastante de nomenclatura, né? Ico, oso, ato, ico, lá, aquelas tanqueiradas todas. E você tem a adição de íons fluoreto, a fluoração. Né? A adição de fluoreto. Fluoreto, íon F-, aquoso. Tudo dissolvido na água, né? Tá? Acho que no geral é isso aqui, tá? Bom, qualquer pergunta vocês façam aí, tá, gente? Ninguém escreveu o nome do agente floculante ainda, hein? Vou ter que falar mesmo? Sulfato de alumínio? Opa! Aê! Aê! Boa! Ah, lá, agora apareceu aqui também. Sulfato de alumínio. Parabéns. Exato. Tá, vamos lá. Em qual etapa decanta-se lodo? Em qual etapa decanta-se lodo? Eu vou dar um zoom aqui, se alguém quiser falar aí o que acha. Falar barra escrever, né? Quando eu falo falar, eu falo falar barra escrever. Ó, vou dar um zoom aqui porque acho que fica mais fácil. Caixa de gordura. Retém os detritos da pia, liberando água, como se fosse meio que uma peneiração. Ó, já apareceu aqui uma galera, hein? Falando. Boa, boa. Olha lá, é isso aí. Né? A etapa 1 acho que não é decantar. Etapa 1 seria como se fosse uma peneira, né? Fica ali uma sujeira, sai o líquido. Caixa de passagem. Recebe o que vem dos banheiros, reunindo todo o esgoto. Não, nada a ver. 3. Tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Por que será que ele deve ficar em repouso, né? Repouso. Por quê? Ele tem que ficar em repouso para poder decantar. Decantar, certo? Tá paradinho ali, as partículas mais grossas vão decantando e tá, matou. Filtro biológico não, né? Aqui as bactérias consomem a matéria orgânica. Isso é importante que aconteça, né? Para aquela água não ficar contaminada. Porque se você tem uma água com muita matéria orgânica, essa água ela vai proliferar micro-organismo patogênico. Então, antes que isso aconteça, você tem bactérias que fazem esse processo. Então, a água vai pobre em matéria orgânica. Por isso que você consegue reciclar esgoto. Né? Às vezes a gente olha e fala, puta, mas como é que eu vou reciclar esgoto, né, cara? Puta coisa nojenta, tem cocô, resto de alimento. Porque você faz aquilo ser consumido. Você bota um monte de bactéria ali, bactérias que são inofensivas, vamos dizer assim, né? Do sentido de não causar doença, nada, uma bactéria X lá, e ela come a matéria orgânica. Né? Baita de um controle bom, né?
Beleza? Então, acho que a gente vai ficar com a 3, hein? Alternativa C. Tudo bem? Podemos passar? Próxima questão? Então, vamos. As populares pilhas zinco-carbono, alcalinas e de Leclanché são compostas por um invólucro externo de aço, que é uma liga de ferro com carbono, um ânodo, que é feito de zinco, um cátodo, que é a grafite, e um eletrólito, que são essas substâncias que estão no parênteses, né? Então você tem várias coisinhas fazendo a pilha funcionar, está meio que descrevendo. Os processos de reciclagem geralmente propostos para essas pilhas usadas têm como ponto de partida a moagem, que é a trituração. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço, que está presente no invólucro externo dos demais componentes. Que processo é esse? E aí? Olha, o aço é ferro, né? Pelo que ele fala ali. E o ferro, diferentemente dos outros metais aí que ele citou, o zinco, o grafite nem é metal, né? Então, o grafite desencana, é atraído por ímã. Então, a gente está fazendo aqui uma imantação, né? Então, se há uma imantação, eu uso um ímã. Aqui a resposta, né, que seria adequada, seria a B, a ação de um eletroímã. Tá? Só para explicar o que é um eletroímã. A gente estuda eletroímã no curso? Estuda. Eletromagnetismo, né? O ímã, ele tem a capacidade de criar força magnética, a partir daquilo que a gente chama de polos, né? Que no caso do magnetismo, eu chamo de polo norte e polo sul. Né? E aí qual que é o lance? Esses polos têm a capacidade de se atraírem um ao outro e os polos de mesmo nome se repelirem, que nem na eletricidade, né? De uma certa maneira, que nem na eletricidade. Só que você troca, na eletricidade você troca norte e sul por positivo e negativo. Mas é a mesma ideia, né? Percebe que o jeito de explicar a eletricidade é parecido com o jeito de explicar o eletromag. Como é que e aí o que a gente fala no eletromagnetismo de maneira geral? Que você tem corpos que já têm esses polos intrínsecos. Exemplo, a Terra. A Terra ela é um corpo que ela é um ímã. Ela gera campo magnético. Então, só que diferentemente de carga, né, gente? Na eletricidade, ou o cara é positivo ou é negativo, concorda? Para um atrair o outro, para um repelir, cada carga é individual. No magnetismo, não. O mesmo objeto cria os dois polos, o polo norte e o sul. Claro que ele, por criar os polos, ele vai atrair ou repelir outro que também tenha polos. Tá. O que acontece? Tem objetos que já têm isso, mas eu posso criar isso num objeto. Eu posso transformar um objeto num ímã. Como que eu faço isso? Com corrente elétrica. Então, corrente elétrica. Qual é a moral da história? Corrente elétrica é capaz de criar campo magnético. Só um detalhe, tá? Isso aqui é a última aula de física do ano. Tipo, quando estiver faltando 4 semanas para a prova, isso aqui vai ser a nossa última aula. Tá? Pensa num assunto legal, cara. Isso aqui é maravilhoso. Bom, mas enfim, tá? A resposta é B de bola. Podemos passar para a próxima. Ainda tá fresco na cabeça, né? Oh, que bom, cara. Que bom. Que bom. Pelo menos essa é a diferença, né? É aquilo que eu sempre falo. Às vezes a gente fala assim, putz, que foda, né, cara? Estudar, 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 estudar. Cara, a gente vai adquirindo conhecimento, cara, de um jeito. Vocês vão ver como vocês vão estar no final do ano. Vocês vão estar com a cabeça, cara, cheia de conhecimento.
E assim, isso é que faz a gente considerar sempre a ideia, eu tenho que continuar no processo, não adianta. Vamos lá, próxima. Espera aí. 3. Questão 3. A destilação a vácuo é uma técnica experimental empregada em separações de misturas com temperaturas de ebulição elevadas. Olha lá, temperaturas de ebulição elevadas. Na figura é apresentado um esquema, depois a gente dá um zoom aqui, tá? Na figura é apresentado um esquema de uma aparelhagem de destilação a vácuo. Percebe aquilo que eu falei na aula? Falei, olha, exercício de separação de mistura, não vai cair aquilo que você viu na aula. Eles vão dar um jeito de fazer uma coisa diferente. Então, aqui é uma destilação a vácuo. A gente precisa tentar entender o que significa isso. Ele vai falar aqui, ó, na qual se emprega uma bomba de vácuo convencional que mantém a pressão no interior do sistema cerca de 0,3 atm. Ou seja, o que o vácuo faz? Ele cria um ambiente de baixa pressão. Estão compreendendo isso? Nesse exato momento, a tua cabeça ela tem que fazer assim. Tem que dizer, peraí, por que eu gostaria de fazer uma destilação com pressão baixa? Alguém arrisca? Se quiser falar, se quiser escrever. Por que eu gostaria qual seria a vantagem de fazer a destilação com pressão baixa? No que a pressão pode interferir? Tem gente falando sobre a temperatura de ebulição. Exatamente. Aí vieram alguns, outro aqui, ó. Tem gente que está falando aqui, a baixa pressão, a temperatura de ebulição aumenta, e tem gente falando que a baixa pressão, a temperatura de ebulição diminui. Ela diminui. Fica mais fácil ferver. Você pensa nisso. Ah, mas professor, por que fica mais fácil ferver? Simples, pensa comigo. A pressão atmosférica, ela é uma resistência para o líquido ferver. Pensa na superfície do líquido, gurizada. Pensa na superfície do líquido. As partículas de líquido estão aqui embaixo, ó. Certo? Estão aqui, ó. Para elas conseguirem subir, elas têm que vencer a pressão aqui fora. Se a pressão aqui fora é menor, as moléculas não vão precisar estar tão agitadas para conseguir vencer. Então, o líquido ferve em temperatura menor. Por outro lado, você tem a situação oposta. Imagina que a pressão aqui, ó, olha aqui. Imagina que a pressão aqui é alta. Se a pressão é alta, para as moléculas do líquido escaparem, você tem que aquecer muito. Então, o ponto de ebulição aumenta, que é o que acontece na panela de pressão. Né? A panela de pressão faz isso. Como é que eu consigo cozinhar feijão em 20 minutos? Porque a temperatura daquela água está muito maior que 100 graus. Deve estar uns 140 graus. Entenderam? Você criando uma pressão maior, você faz o líquido ferver numa temperatura maior. Você criando você criando uma pressão menor, você faz o líquido ferver numa temperatura menor. Ficou claro isso? Tranquilo? Sem estresse? Bom, tanto é verdade que o cara bota uma tabela para nós. Ó. Na tabela, são apresentadas informações de temperatura de ebulição do álcool. É o álcool isobutílico. Deixa eu abrir aqui, ó. Álcool isobutílico em diferentes condições de pressão. Olha só, gente. Quando a pressão está ao nível do mar, ó, olha aqui, ó. Quando a pressão está ao nível do mar, pressão dentro do destilador, 1 atm, ele ferve a 108 graus. Quando a pressão vai para 0,38, ó, que ele fala que a pressão é aproximadamente 0,3, né? A temperatura de ebulição cai. Fica mais fácil ferver o bagulho, ó.
Pegaram a ideia, gente? Percebe como é interpretação de texto o negócio? Você tem que ter calma, cara, para resolver. E não é uma questão fácil, tá? Isso aqui não é uma questão fácil do assunto. Então, a bomba de vácuo, ela vai controlar em que temperatura você quer ferver o negócio. Basicamente é isso. Quer que o negócio ferve numa temperatura menor? Deixa o vácuo maior ali, tá? Beleza? Então, vamos lá. Na purificação do álcool, ele quer que complete aqui as lacunas, né? Ó. Na purificação do álcool isobutílico por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a sua ebulição é tananã, do que a sua pressão de vapor na temperatura de ebulição na condição de 1 atm. Então vamos lá. Em 1 atm, o líquido ferve, não é? Ele fala aqui nesse trecho no termo pressão de vapor. Pressão de vapor. Eu preciso explicar o que é pressão de vapor para você conseguir entender essa questão. Então o negócio é o seguinte, ó. Deixa eu pegar a caneta. Tenta imaginar o seguinte, aqui você tem a superfície do líquido. Então aqui você tem líquido e aqui você tem atmosfera. A atmosfera, ela tem uma pressão, que eu vou chamar de pressão ambiente. Não, eu não vou chamar de pressão ambiente, porque pressão ambiente é outra coisa. Opa. Eu vou chamar de PATM mesmo. Ô, diacho. Eu vou chamar de PATM, tá? Pressão atmosférica. Para quem é bom de geografia, vai lembrar comigo que a pressão atmosférica, ela depende da altitude. Teacher Roger, hein? Depende da altitude. Tá bom. Então, em regiões mais altas, o ar é mais rarefeito. Né? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Tá. Então, você tem uma pressão aqui. Certo? Que é essa pressão atmosférica. Só que o líquido, galera, ele está evaporando aqui, não está? Você concorda que o líquido, antes de ferver, ele está evaporando? A diferença de ferver para evaporar, gente, é que ferver acontece numa temperatura. Então, o líquido, ele tem uma pressão do próprio vapor. O próprio vapor do líquido, quando ele está saindo por ali, antes dele ferver, né? Pensa na água antes dela ferver. Você vai vendo ali uma coisinha sair dali, né? Então, você sabe que está saindo vapor. Esse vapor, ele tem uma pressão. E aí, o que acontece? Essa pressão de vapor, ela vai aumentando quando você aumenta a temperatura do líquido. Conforme o líquido vai esquentando, essa pressão vai ficando maior. Tudo bem até aqui? Agora vem a grande finale. Quando é que o líquido vai entrar em ebulição? Ebulição. Quando é que vai sair a bolha? A bolha vai sair quando a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão ambiente. É exatamente aqui que acontece a ebulição. Difícil esse conceito, né? Essa vai ser aula de propriedade coligativa. A gente vai ter aula disso. Por isso que eu estou explicando meio acelerado, tá? A pressão de vapor é igual à pressão ambiente. Então, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Volta aqui no gráfico, na tabela. O que a tabela está mostrando? Ó, se a pressão ambiente for 0,38 atms, o álcool ferve
a 82 graus, certo? Celsius. O que isso significa? Que se você aquecer o cara nessa temperatura, a pressão de vapor dele tem que se igualar a esse valor. Porque é nesta pressão que ele ferve a 82 graus. Então, quando ele ferve numa temperatura baixa, é porque a pressão de vapor dele ainda está mais baixinha. Mas então como é que ela está fervendo? Porque naquele ambiente isso é suficiente. Então aqui, ó, quando essa pressão aqui, ó, for 0,38, imagina essa pressão aqui 0,38. Esse álcool ele está fervendo com a temperatura de 82 graus. Quer dizer, você aqueceu ele até 82 graus para que a pressão de vapor dele se iguale à pressão que ele tem contra ele, tá? Beleza? Então, quando ele fala assim, ó, na purificação do álcool por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a ebulição é menor que a sua pressão de vapor na temperatura de ebulição de pressão 1 atm. Quer dizer, quando ele está em 1 atm, a pressão de vapor dele tem que chegar a 1 atm para ferver. Quando ele está a 0,38 atms, a pressão dele tem que estar a 0,38 atm para ferver. Conseguem compreender isso? Tá? A condensação do vapor do álcool no condensador ocorre a uma temperatura tananã do que ocorre em 1 atm. Então, quando é que ele vai condensar? Quando é que ele vai condensar? Ele vai condensar aqui, ó, quando o vapor dele atingir 82 graus. Tá? Então, você está destilando a vácuo, lembra? Você está destilando a vácuo. Então, a pressão é 0,38. Tudo bem? Se a pressão é 0,38, ele vai condensar nessa temperatura aqui. Se a pressão fosse a 1 atm, ele condensaria a 108. Então, ó, a condensação do vapor no condensador ocorre a uma temperatura mais baixa do que ocorre em 1 atm. Tá? Lembrando que você está fazendo a destilação a vácuo. Tá? Então, a ebulição ocorre numa temperatura mais baixa, porque a pressão de vapor é mais baixa. Tá? Então, ficou mais baixa e mais baixa, tá? Que dá a alternativa A. Tá? Difícil. Pelo menos eu acho. Próxima. Questão 4. Se vocês querem tirar print aqui, me pede para voltar a tela que eu deixo, tá? Geralmente exercício não precisa muito. 4. Considere o seguinte procedimento para a obtenção de óleo de amendoim em pequena escala. Então, ele vai descrever lá. Remover as cascas e as peles. Transferir os grãos para um almofariz. Acrescentar etanol e triturar bem com um pistilo. Os caras têm os nomes estranhos, né? Almofariz e pistilo, gente, é um potinho e um negócio para você ficar socando a substância. A gente usa isso para poder moer um sólido. Geralmente você vai fazer uma reação que você precisa usar um sólido, ou nesse caso aqui, né, o que ele quer fazer? Ele quer extrair o óleo do amendoim, tá? Beleza? Isso, amassador de alho, exato. O próprio, tá? É isso. Então, o que ele vai fazer aqui? Né? Ele vai triturar o negócio para começar a extrair o óleo lá de dentro do amendoim. Né? E você vê que ele fala que acrescenta etanol. Por que ele vai acrescentar etanol? Alguém conseguiria me dizer aí? Qual que seria a função do etanol aí? Função do etanol. Ele vai servir como... Dá uma olhada nas alternativas, você já ganha a lança.
Ele vai servir como solvente. Exato, olha lá. Exatamente. E por que não água, né? Por que não água? Provavelmente por causa da polaridade. Né? A substância que você quer tirar do amendoim é o óleo. Então, tentar extrair com água não seria tão inteligente. Eu vou extrair com uma substância orgânica, de preferência. Né? Ah, professor, o álcool é polar. Eu sei que o álcool é polar, mas ele é menos polar que a água. Então, ele é melhor para extrair um solvente, uma substância oleosa. Tá? Depois, o que ele vai fazer? Coar a mistura, recolhendo o líquido coado em um prato. Olha lá. Tirou o líquido, que é onde está o álcool com o óleo misturado. Extraiu ali. Deixar o prato exposto no ambiente até que o etanol evapore. Então, ele não precisa nem destilar, vai. Só deixa o álcool ali, que ele evapora, e beleza. Recolher com uma seringa o óleo que restou no prato. Pronto. Tá ali. Agora ele vai começar. A trituração dos grãos favorece a dissolução do óleo no etanol, pois tananã, a superfície de contato. Aumenta a superfície de contato, né? Se triturar, você tem mais contato com óleo, com o álcool, perdão. E aí você consegue extrair mais rápido, né? Tornando o processo de mistura chamado extração por solvente mais rápido. A separação da mistura do óleo com álcool é possível porque o etanol possui maior do que o óleo. Maior não pode ser temperatura de ebulição, né, gente? Concorda? Não pode ser temperatura de ebulição, não, nem tem isso, né? Ah, não tem, né? Tem, porque a gente está entre B e C, né? Nós estamos entre B e C. Aumenta a superfície de contato, extração por solvente. Então, vamos lá. Se o álcool evapora, é porque o ponto de ebulição dele é menor. O ponto de ebulição dele é menor. Tudo bem? Até aqui, beleza. Tá, mas daí essa história da pressão de vapor de novo. Gente, todo líquido evapora. Portanto, ele tem uma pressão de vapor. Se eu colocar aqui na frente, água e álcool, os dois vão evaporar? Sim. Mas quem evapora mais rápido? O etanol. Tudo bem? Até aí tranquilo, né? Tá, o que isto quer dizer? Que a pressão de vapor do etanol, ela naturalmente é maior do que a da água. Quando você coloca os dois líquidos no mesmo lugar, ou seja, quando eles estão na mesma temperatura, por que um evapora mais que o outro? Porque naquela condição, a pressão de vapor de um é maior do que a do outro. Isso é o que a gente costuma chamar, gente, de ser volátil. Todo mundo aqui já ouviu essa expressão, o álcool é mais volátil. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Que ele evapora mais fácil. Por que ele evapora mais fácil? Porque o vapor dele tem uma pressão naturalmente maior. Deu para entender o lance? Então a gente fica com a alternativa C, né? Aumenta a extração por solvente e pressão de vapor maior do que a do óleo, tá? Por isso que ele evapora mais fácil. Ficou claro, gente? Então, ó, resumindo. E aqui vem uma pergunta no final, hein? Já fica ligeiro aí que tem uma pergunta no final. Quanto menor o ponto de ebulição, maior a pressão de vapor da substância. Portanto, maior a volatilidade. Tá bom? Agora vem uma outra coisa que eu quero colocar aqui, ó. Quero colocar uma coisa para encerrar. E aí vem a pergunta. Qual a explicação química? A explicação é química, tá, gente? Por uma substância ser mais volátil que a outra. Tipo assim,
Se eu coloco um copo com água e um copo com álcool, o álcool evapora primeiro. Ele esvazia primeiro o copo, porque ele evapora mais fácil. Para eu explicar isso, eu tenho que recorrer a um argumento químico. Qual é ele? 2 palavras. Tipo o Silvio Santos. Qual é ele? 2 palavrinhas. Apareceu aqui, deixa eu ver. Não, não. A gente até pode usar o termo ligação, mas eu preciso de uma outra palavra. Dá para usar um outro termo no lugar de ligação, mas eu preciso de uma outra palavra para acompanhar essa palavra ligações. Pensa na molécula de água. Ah, olha lá, puta, agora veio, disparou aqui. Disparou. Blum, 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 blum. Exatamente. Interações moleculares ou intermoleculares. Ou ligações intermoleculares, tipo ponte de hidrogênio, força de dipolo permanente, força de dipolo induzido. São as interações. Gente, é isso que faz uma substância ter mais dificuldade para mudar de estado. É lógico isso, não é? Tipo, a gente aprende lá ponte de hidrogênio, quando lembra da água. Ah, a água faz ponte de hidrogênio, mas essa informação sozinha, ela não tem muita importância. Ah, então, pera lá. Se a água faz ponte de hidrogênio, a ponte de hidrogênio é uma interação intermolecular, ou seja, uma molécula atrai a outra. E a gente aprende que a ponte de hidrogênio é uma interação forte. Se ela é uma interação forte, isso explica por que a água ferve numa temperatura alta. Deu para entender? Ah, então o etanol ele ferve a 78 graus. Ah, então o etanol tem interação molecular mais fraca? É. E é ponte de hidrogênio também. Também. Para quem lembrar da orgânica, né? Lembrar que o etanol, vocês lembram do etanol? Ó. Ó. Certo? Olha a ponte de hidrogênio onde ele faz aqui, ó. Grupo OH. Então, o etanol, ele faz ponte de hidrogênio. Mas veja que mesmo os dois fazendo ponte de hidrogênio, o etanol e a água ainda tem uma ponte de hidrogênio mais forte. Deu para sacar a interconexão das áreas, gente, da química? Isso aqui cai todo ano. Todo ano cai questão de pressão de vapor ou de destilação. Por quê? Porque você consegue mexer com interação molecular. A ponte que você faz com a química do começo, né? E aí já fazendo um spoiler do porquê que a gente vai ficar tanto tempo estudando estrutura atômica. Porque se vocês conseguirem chegar até a aula de ligação química, manjando tudo, vocês vão voar na química. O problema ele começa na parte de ligação química, de o que é uma ligação polar, geometria molecular. Depois que você pega essa parte, tudo começa a andar na química, tá? Beleza? Vamos para a próxima questão. Mais uma aqui. 5. Essa questão é bem cara de Enem, assim, porque ela tem um texto, né, um texto de apoio ali, tem a perguntinha, e o texto tem que ser interpretado, né, meio que assim. A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes numa mistura com base nas propriedades físicas, como, por exemplo, a diferença de temperatura de ebulição numa dada pressão. Olha o que ele fala, ó. Volta nessa parte do texto aqui, ó. Destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes numa mistura com base nas propriedades físicas, como, por exemplo, ó, diferença de temperatura de ebulição a uma dada pressão. Então, ele acaba de falar, olha, você tem diferentes pontos de ebulição dependendo da pressão ambiente. Tá? Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo destilação global é usada para explicar a presença de compostos voláteis, como, por exemplo, pesticidas organoclorados, em águas
e gelos de regiões polares. Então, tipo assim, os caras começaram a achar nos polos gelo contaminado com pesticida, água contaminada com pesticida, mas ali não tem plantação nenhuma. Como é que aquilo foi parar ali? E aí o termo é destilação global. Conseguem fazer a ponte com o que está rolando aqui? Né? Destilação global, o que a gente imagina que deve estar acontecendo? Os pesticidas evaporam, vão para a atmosfera. Tá? Estando na atmosfera, começam a circular pela globo, pela Terra. Quando esse vapor encontra uma região mais fria, ele condensa e cai ali. Precipita na gelo, fica ali contaminando, né? Nesse sentido que seria a destilação global. Perdão. Tá? Aqui, ó. Destilação global é usado para explicar a presença de compostos voláteis, como os pesticidas organoclorados, em águas e gelos de regiões polares, ainda que esses compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. Com base no princípio da técnica da destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártica e no Ártico? Deixa eu ver aqui. Beribola. Eles evaporam nas regiões mais quentes e são levadas pelas correntes atmosféricas para as regiões mais frias, como os polos, onde condensam e voltam à superfície. Beleza, né? Legal. É isso mesmo. Fechou. Acho que é isso. Se alguém tem alguma dúvida em alguma alternativa, gente, embora a B é clara, né? Mas de repente você olhou para alguma alternativa e achou que ela também estava certa. Tranquilo, né? Beleza. Vamos para a próxima. 6. Considere os funis de decantação nos esquemas 1 a 5. Tá aqui. Então, no 1 eu tenho água mais etanol numa fase, octano na outra. Tudo bem? Aqui eu tenho octano, etanol e água. Aqui eu tenho etanol, água, octano. Aqui eu tenho octano, água, etanol embaixo. E aqui eu tenho octano, etanol e água. Ele fez várias coisas. Aí ele coloca aqui a densidade do octano, a densidade da água e a densidade do etanol. Aqui. Assinale a opção que representa corretamente a separação de fases após algum tempo. Tá aí. Então, na questão, gente, a gente tem aqui 2 problemas. O primeiro problema para resolver é quantas fases eu terei? Né? Então, aí entra o problema da estrutura que eu estava falando para vocês aqui agora, né? Eu vou colocar uma frase aqui que provavelmente vocês vão lembrar dela. Semelhante dissolve semelhante. A gente acabou de falar aqui no exercício anterior de interação molecular, né? Que a interação molecular explica, por exemplo, por que uma substância tem um ponto de ebulição maior, tanana. As interações moleculares também explicam isso. Por que semelhante dissolve semelhante? O que isso quer dizer, na verdade? Imagina que isso aqui é uma molécula. E aqui, essa molécula está perto de uma outra molécula. Então, molécula A, molécula B. Quando as moléculas se aproximam, há uma interação. Essa interação, assim, traduzindo uma linguagem mais física, é uma atração. Só que o problema, gente, é que essa atração ela não é uma coisa tão simples. Por quê? Porque essa atração ela pode ser maior ou menor. Tudo vai depender do quão parecidas as moléculas forem no quesito polaridade. Então, a palavra
importante aqui é polaridade. Aquela história do polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Tudo bem, o problema não é que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. É que isso não é tão simples assim. Por quê? Porque entre o polar e o apolar, você tem vários graus de polaridade. Você tem, sim, substâncias apolares, como, por exemplo, o octano. CH3, CH2, 6 vezes CH3. É um hidrocarboneto. A polaridade disso aqui é praticamente zero. A gente pode dizer que ela é apolar. Tanto a água como o etanol interagem por ponte de hidrogênio. Aqui, ó. A interação entre os dois é aqui. Aqui tem a ponte de hidrogênio. A gente costuma usar o termo ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Essa interação, ela só acontece em moléculas muito polares. Ou, na verdade, não é que a molécula precisa ser muito polar, mas a região da molécula é muito polar. Tá, e daí, Dan, o que você quer dizer com isso? E daí que essas moléculas não têm tanta facilidade de interagir com esse cara. Então, a gente imagina que nós teremos duas fases. Uma fase que seria etanol-água. Então, aqui você tem uma fase. E a segunda fase seria o octano. A segunda fase. Tá? Então, qualquer coisa que não seja duas fases, a gente já vai ter que meio que... e tem outra coisa, né? O etanol ele vai ficar com a água. Então, a gente acaba ficando entre duas alternativas, né? Ó. Ou é A1, que daí você tem água, etanol e octano. Ou é A4, que aí você tem octano e água e etanol. Tudo bem? Como que a gente vai descobrir isso? Aí tem a segunda parte da questão, que é olhar para densidades. E aí eu já vou fazer uma observação, tá, gente? Porque eu acredito que alguns alunos aqui possam ter pensado isso. Tem muito aluno que vai explicar o número de fases pela densidade. Pela densidade. Então, tem 3 coisas, vai ter 3 fases, fulano mais embaixo. A gente precisa tomar cuidado, porque a densidade ela não vai ser usada para determinar quantas fases tem. Tá? O que eu quero dizer com isso? Para você saber quantas fases tem, você tem que ter esse conhecimento aqui, ó. Você tem que ter esse conhecimento. Tá? Por isso que eu disse, as questões elas vêm recheadas às vezes com outras coisas, né? Bom, enfim. Como é que a gente vai decidir quem está embaixo e quem está em cima? Vamos lá. A gente tem uma fase aqui formada por etanol e outra junto com água, né? Isso aqui forma uma fase. Então, agora pensa comigo. O etanol, ele tem uma densidade que, segundo o exercício está me dando, é de 0,79 gramas por centímetro cúbico. A água também tem uma densidade. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Tá bom. Quando eu misturar etanol com água, eu teria uma mistura. Qual vai ser a densidade da mistura, gente? Alguém arrisca? Como é que a gente calcularia a densidade dessa mistura? Porque não adianta eu olhar para a densidade da água, porque ali não tem só água. Ali não tem só álcool. Tem água e álcool.
Então, eu preciso tentar imaginar que valor teria esta densidade para saber se ela fica maior que a do octano ou menor que a do octano. Aí você fala assim, peraí, Dan, mas como é que eu vou saber? Gente, vamos pensar um pouquinho. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque esse é um exemplo bem simples e vocês vão entender exatamente a ideia. Imagina que eu tenho em cada uma das minhas mãos uma xícara. Numa xícara eu tenho leite branco, ok? E na outra eu tenho café preto, ok? Quando eu misturar, você concorda que o café com leite ele vai ficar num tom entre o branco e o preto? Concorda? Que tom vai ficar? Depende, Dan. Tem gente que gosta de café com leite só com um pouquinho de leite. Fica mais escuro. Ah, mas tem gente que gosta de mais leite, muito mais leite e pouquinho café. Então vai ficar mais branquinho, mais clarinho. Só que oscila entre dois extremos, concorda? O branco e o preto. Gente, quando você mistura coisas, as propriedades seguem esse padrão. Em outras palavras, quando eu misturar etanol com água, a densidade dessa mistura pode assumir qualquer valor maior que 0,79 e menor que 1. Não dá para ser maior que 1. Não dá para ser menor que 0,79. Percebe um conceito de média aqui? Vocês estão percebendo um conceito de média escondido aqui? Sacaram a ideia? Só que, vamos aprofundar um pouquinho mais, não é uma média aritmética. Por quê? Vamos fazer a comparação com a história do café com leite. Pensa que etanol e água é como se fosse leite e café. Se você usa mais água do que etanol, a densidade vai ficar mais próxima de 1. Certo? Se eu usar mais etanol do que água, a densidade vai ficar mais próxima de 0,79, ou seja, vai depender de um peso na média. De um peso. Então, só para aproveitar o ensejo, porque tem exercício disso na tarefa, como é que você vai calcular a densidade da mistura? É uma média ponderada. Você vai pegar a densidade do etanol e multiplicar pela porcentagem dele lá dentro, que nós não temos. Nós não temos isso, tá? É só se você fosse calcular, você faria assim. Mais densidade da água vezes a porcentagem de água. Essa porcentagem, gente, ela tem que ser em volume, tá? Tem, vai, metade, metade, 30% de um, 70% do outro. E você vai dividir tudo por 100. Tá? É assim que você calcula a densidade de uma mistura. Ah, professor, e se tivermos 3 componentes na mistura? Você faz média ponderada dos 3. Aqui, o que seria o peso da média ponderada, né? A porcentagem de cada substância, tá bom? Então, a nossa mistura, galera, ela é mais densa que o octano. Porque olha no texto, olha a densidade do octano. Ó, o octano é 0,7, ó. Sacaram? Então a nossa fase água, etanol, ela tem que estar embaixo. E o octano tem que estar em cima. Então a gente vai ficar com a alternativa D de dado, tá? Que é o frasco número 4. Confere aí para vocês, tranquilo? D de dado. D. Vamos para a próxima? Mais um. A forma cristalina de um fármaco é fundamental para o seu uso como medicamento.
Assim, a indústria farmacêutica, após a síntese de um fármaco, deve verificar se ele se apresenta como única forma cristalina ou se a mistura é polimórfica. Nossa, olha que coisa louca, né? O medicamento é um cristal. Só que existem formas diferentes de cristais. Então, eu tenho que verificar se o medicamento tem essa forma polimórfica, né? Ou seja, se tem vários tipos de cristal, ou não. Uma das formas de purificar um fármaco nessas condições é utilizar um processo de recristalização. Aí ele vai explicar, ó, dissolução do material sintetizado, seguido de cristalização da substância desejada. Então, é mais ou menos assim, ó. Você tem, vamos chamar de cristal 1 e cristal 2, formando uma mistura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou dissolver os dois. Então, eu vou pegar o cristal 1 e dissolver, e vou pegar o cristal 2 e dissolver. Só que aí vem a sacada. Por quê? No processo que vai ser a recristalização, o que seria recristalizar? Tornar o composto cristal novamente. Por isso chama recristalizar. Eu só vou cristalizar um. O outro eu deixo dissolvido. Qual é a vantagem? Aí você filtra. Aí você filtra e separa o cristal 1 do resto. Entenderam? É uma técnica de separação. Então, primeiro eu dissolvo, depois eu recristalizo, um deles apenas, e depois eu filtro. Deu para sacar a ideia? Agora, qual que é a sacada do Paranauê? Como é que você dissolve os dois e só cristaliza um na volta? Você vai jogar com a temperatura. Você vai jogar com a temperatura. Tá? Vamos continuar lendo a questão aqui para ver o que acontece. Então, voltando, ó. Observe a tabela abaixo, os dados de solubilidade na água de uma forma de insulina. Então, aqui você tem uma insulina que a 15 graus, a solubilidade é 0,3 miligrama por mililitro. Então, quer dizer, você dissolve a cada mililitro 0,3 miligramas. Né? Miligrama por mililitro. Tá? Quando eu aumento a temperatura, a solubilidade aumenta. Beleza? Tá, beleza. Ficou mais solúvel. E se eu aumentar para 35, também aumentou. Tá. A partir dessas informações, caso se queira purificar uma amostra dessa insulina, seria recomendável dissolver essa amostra numa quantidade suficiente de água, e aí vem as alternativas. Então, eu quero a insulina. Eu quero a insulina. Tá? Então, eu tenho que dissolver e depois cristalizar. Dissolver e cristalizar. Bom, se na primeira etapa eu quero dissolver, seria ideal a gente colocar numa temperatura em que ela fosse muito solúvel. Concorda comigo? Então, a temperatura 1, pela tabela, o ideal seria que a temperatura 1 fosse 35 graus. Que daí você consegue dissolver bastante da insulina. Tá? Então, ela está aqui misturada com uma outra coisa, eu quero dissolver os dois. Beleza. Aí aqui eu quero que ela volte a precipitar. Quer dizer, eu quero que ela saia da solução e se transforme naquilo que a gente chama, né? Vocês vão lembrar, gente? Corpo de fundo. Corpo de fundo. Ou precipitado, né? Então, esse processo de cristalização, ele tem que ser numa situação onde ela fique menos solúvel. Então, eu vou abaixar a temperatura. Eu vou para 15 graus.
15 graus. Tá? Tudo bem? Então, ó, a resposta ela tem que começar com 35 graus, resfriar a solução até 15 graus, até aí, né? Então, a gente está entre A e C. Resfriar lentamente a 15 graus, promover uma filtração a 15 graus, até aí tá tudo igual, né? Aí é que vem a diferença. Na A, ele fala assim, e recuperar o sólido, toda a insulina será recuperada. E na C ele fala, e recuperar o sólido, uma parte da insulina permanecerá em solução. E aí? O que vocês acham? Será que eu consigo tirar toda a insulina? Acho meio difícil. Ah, por que você acha difícil, Dan? Gente, dá uma olhada na tabela. A tabela ela mostra pra gente o seguinte. A 15 graus, ó, a 15 graus é onde vai acontecer a cristalização, certo? É aqui que vai acontecer. A 15 graus, a solubilidade da insulina é baixa, mas ela ainda dissolve um pouco. Ela ainda dissolve um pouco. Para você conseguir que toda a insulina venha para cá, ó, daqui para cá, ó, você teria que garantir que a 15 graus a solubilidade seria zero. Ela não é zero. Ela é 3 vezes menor, aproximadamente, ó. Mas se você for parar para pensar, gente, 3 vezes menor significa que 1/3 da insulina ainda vai ficar dissolvida. Percebem? Então não é pouca coisa. Quer dizer, por mais que o processo seja possível, ele não vai recuperar toda a substância. É isso que o exercício está mostrando para a gente, na verdade, né? Tá? Então ficamos com a alternativa C. 35 graus, resfriar lentamente a 15, promover uma filtração a 15, recuperar o sólido, uma parte da insulina permanecerá na solução. Tá? Alternativa C. Beleza? Próxima. Vamos lá. Essa questão é meio chatinha, cara. Primeiro que olha o tamanho do texto, né? Ele fala aqui, ó. Por que o biogás é uma opção de energia renovável? Biogás é um biocombustível gasoso produzido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias fermentadoras num processo chamado biodegradação anaeróbica. Isto é, o processo ocorre na ausência de oxigênio. Nesse processo, aqui vem a parte mais importante, ó. Nesse processo, produz-se um gás rico em metano, que é o composto importante, né? De 40% a 80% na composição, sendo o resto dióxido de carbono, que é o CO2, e pequenas quantidades de hidrogênio, nitrogênio, amônia, ácido sulfídrico, entre outros. Quando ele fala em pequenas quantidades, gente, a gente vai considerar como se eles fossem contaminantes. Ou seja, isso daí você deixa ali. Então, a gente pode dizer de maneira muito resumida que o biogás é metano, CO2 e outros. Em pequena quantidade. Tanto é que eu estou chamando de outros, genericamente. Calma. Para gerar energia elétrica usando biogás, utiliza-se conversão de energia química do gás em energia mecânica, por um processo controlado de combustão, que ativa um gerador. O biogás também pode ser purificado para a geração de biometano, que é o equivalente ao gás natural. Tá? Aí ele coloca uma tabela, o que tem em cada um. Tá? A diferença do biogás para o biometano, né, é que o biometano é quase puro. O biogás é uma mistura mais pobre, vai. Tá? Pelo que dá para mostrar na tabela. Tá. 8. Para a produção de biometano, a partir do biogás, este deve passar por purificação.
Então, tem que purificar o biogás para ele virar biometano, que é o que a tabela está mostrando para a gente. De modo a aumentar o teor de metano pela diminuição do teor de CO2. Então, eu tenho que tirar CO2 dali. Um procedimento que pode ser empregado com essa finalidade é o quê? Aí ele coloca aí. Então, é uma técnica de separação, basicamente. Ele quer separar um gás de outro gás. Ele quer tirar CO2 da mistura. E aí entra uma situação que é bem delicada. Por quê? Porque para você separar gás, se a gente for tomar como base a aula, não sei se vocês vão lembrar o que tinha na aula lá. Espera aí. Caiu o negócio aqui. Desculpa aí, gente. Caiu o negócio. Se vocês lembrarem da aula, como é que eu separo uma mistura de dois gases? Eu faço liquefação e depois destilo. Liquefação e depois eu destilo. Esse processo é possível de se fazer aqui? Só que ele é caríssimo. A gente só faz esse tipo de processo quando não tem outro mais barato. Percebe como esse assunto ele sempre vai ter uma coisa a mais para você saber? Por mais que você assista a aula, por mais... Aí você fala, nossa, mas putz, só fazendo exercício. Então, existem técnicas mais simples. Existe uma técnica de separação, gente, que na verdade não é bem uma separação. Você tem uma mistura de dois gases, ok? Você vai escolher uma substância que reaja só com um dos gases. Claro, o gás que você quer tirar dali. Então, eu quero tirar CO2, eu vou reagir alguma coisa com o CO2. Então, por que essa questão é super difícil? Porque o aluno tem que bater o olho nessas duas substâncias e perceber que existe uma diferença de característica química entre elas. Né? Aí ele deu algumas opções aqui. Ó. Ele fala para borbulhar a mistura, né, numa solução de ácido clorídrico. Na B, borbulhar a mistura numa solução de hidróxido de cálcio. Na C, atravessar tubulações preenchidas com secante. Gente, eu não quero tirar água. Secante é para tirar água. Eu não quero tirar água, eu quero tirar o CO2 dali. Então, não tem nem o que pensar nessa daí. D, atravessar filtros de areia, como empregado nas estações de tratamento. Desde quando você separa gás por filtração? Então, não tem como ser a D. Não dá para pensar na D também. E, atravessar filtros de papel, pois empregando os mesmos filtros empregados nos automóveis para filtrar o ar. Você não está querendo filtrar partícula sólida. Então, percebe que a resposta ela está entre A e B. Tá? Como é que a gente vai bater o martelo? Você tem que lembrar que o CO2 ele é classificado na química como um óxido, até aí tudo bem, né? Só que ele é um óxido de caráter ácido. Ele não é um ácido, até porque ele não tem nem hidrogênio na fórmula. Então não tem como esse cara ser ácido, né? Dentro daquela teoria que a gente estuda na química. Mas ele se comporta como um ácido. Por exemplo, eu vou te dar uma característica do que ele faz. Ele reage com base e forma sal. Se eu pegar o CO2 e reagir com CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, você vai ter uma reação formando sal e água. O sal vai ser o KCO3 mais H2O. A gente vai ter aula disso, tá? A gente vai fazer essas reações. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue descobrir isso. Como que você sabe que eu produzi KCO3, Dan? Tá, a gente depois vai discutir. Então, você pode falar para mim assim, isso daí é uma separação? A rigor, é. Por quê? Você vai fazer a mistura entrar dentro de alguma coisa, no caso ele vai borbulhar essa mistura numa solução aquosa. Então lá dentro está a base dissolvida. Imagine então que esse composto aqui, ó,
ele está dissolvido na água. Quando o gás entrar em contato com ele reage. O metano, ele é um composto de caráter neutro. Novidade essa, né? Substância ter caráter, mas tem. Tá? A gente vai falar sobre isso muito na parte de tabela periódica. O que é ter caráter neutro? Hidrocarboneto não reage nem com ácido nem com base. Nem reage direito hidrocarboneto, né? Na orgânica a gente aprende que são substâncias, principalmente os alcanos, né? Que quase não reagem, tá? Tudo bem? Então a gente vai ficar com a alternativa B de beijo. É o tipo de questão, galera, que assim, se você nunca viu, é difícil acertar. Você pode até tentar ir por exclusão, algumas que você fala, puxa, a C, a D e a E realmente não dá. E aí você vai ficar na dúvida entre A e B. Tá? Então a gente vai aprender, por exemplo, a identificar, né? Como que você sabe que esse composto tem caráter ácido? Como que tem alguma técnica para identificar? Ou eu tenho que decorar? Não, tem técnica. Não tem nada que decorar, não. Tá? Beleza? Perguntas? Podemos seguir? Então segue o baile. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Seleção do grão, descascamento, trituração, cozimento, prensagem, extração, destilação. Qual das etapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Então, aonde o fator polaridade se torna relevante? Sacaram a ideia? É em alguma etapa em que ocorra processo de dissolver. Seleção de grão não é, descascamento não é, trituração não é, cozimento também não, aumento da permeabilidade das membranas celulares, é mais para fazer as substâncias saírem dali, né? Quando você, por exemplo, vamos pegar um caso que é famoso, assim, tipo, já caiu em vestibular, o licopeno. Licopeno. Onde que eu encontro licopeno? Bastante. No tomate, né? Na cenoura, na beterraba, esses vegetais que são avermelhados, alaranjados, né? No caso da beterraba bem roxa já, são fontes de licopeno. O licopeno é uma substância que o tomate é bem rico em licopeno. E aí, uma vez caiu uma questão na Unicamp, que era assim, ele mostrava a fórmula do licopeno. Mostrava a fórmula. E aí ele falava assim, ele contava que o licopeno estava no tomate, não sei o que lá, e ele dizia assim, olha, alguns estudos foram feitos e mostraram que quando a pessoa ingere molho de tomate, ela tem uma absorção de licopeno muito maior do que quando a pessoa come o tomate cru sem temperar. Tipo, se você pegar só um tomate cru e comer sem nada. Agora, se você preparar ele com molho, no molho que você esquenta, você põe óleo, você absorve mais. E aí a pergunta era, por que a absorção de licopeno é maior quando você ingere ele no molho? Ou seja, com óleo e aquecido. Primeiro porque você aqueceu, você forçou as paredes celulares a estourarem. Então, o licopeno já dá uma saída dali. Segundo, quando você coloca óleo no molho de tomate, você está colocando um extrator. E a fórmula do licopeno que ele mostrava no exercício, gente, era uma fórmula era praticamente um hidrocarboneto. Então, são substâncias que se dissolvem muito bem no óleo. Então, você absorve melhor a substância, porque você está comendo o molho, que tem óleo, e o óleo vai fazer com que o licopeno fique mais dissolvido ali. Então, você absorve o óleo com o licopeno junto. Umas questões super loucas, assim, que os caras viajam, né? Tá? Então, a gente vai ficar com extração, né, gente? Extração. Você vê que aqui, olha o que ele fala, né, na extração. Extração do óleo bruto com hexano. Hexano é um solvente, é um extrator. Você percebe que o hexano é um hidrocarboneto também, gente? Para quem lá da orgânica, né? Te lembra que termina com o hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, eles são ideais
para extrair óleo essencial, por exemplo, de planta. Por quê? Porque os óleos, de maneira geral, eles são pouco polares. Então, se usa octano, a gente fez o exercício anterior, né, com octano, aqui com hexano, tá? Então, vamos ficar com extração, D de dado. D de dado. Pronto. Próxima questão. Aqui. Questão 10. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Aí ele vai falar algumas coisas sobre o acetato de etila. Ô, gente, vamos aproveitar aqui e fazer uma ponte com a orgânica? Acetato de etila é um éster. Pela nomenclatura, lembra? Ato-ila. Tá? Acetato é a mesma coisa que etanoato. Etila, 2 carboninhos aqui, ó. Tá? Eu estou colocando a fórmula, gente. Sempre que for importante uma fórmula, uma estrutura, eu vou fazendo isso para vocês já irem se acostumando, tá? Se você. Ah, puta, Dan, não estou lembrando. Calma, a gente vai ter aula disso. Tá? É mais para quem estiver lembrando, vai puxando as coisas já na cabeça. Gente, os ésteres. Bom, só para você saber uma curiosidade. A palavra éster, ela tem uma raiz grega, cuja tradução livre é gordura. É daí que vem, por exemplo, palavras como esteroide, colesterol, né? Então, o termo ester significa gordura. Por que eu estou fazendo você lembrar disso, te contando isso? Porque isto significa que os ésteres, na sua grande maioria, são substâncias gordurosas. A gente vai aprender lá na frente que o lipídio é um éster, tá? Então, a estrutura do triglicéride, né, ou do triacilglicerol, a biologia usa muito esse termo, né, triacilglicerol, é estrutura de éster, tá? Então, tem vários ésteres que não se dissolvem bem na água. Esse éster aqui até que dissolve um pouco, porque ele tem uma cadeia carbônica pequena, né? Isso é uma outra coisa que a gente vai aprender na orgânica. O que vai tornar uma substância orgânica pouco solúvel na água? Geralmente a cadeia carbônica. Quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel é o composto na água. Na água, tá? Estamos falando de solubilidade na água. Esse éster, que tem aí 4 carbonos, ele ainda é considerado uma cadeia pequena, ele não é uma substância super solúvel na água, tanto é que ele fala aqui, ó, baixa solubilidade na água, mas ainda dissolve, tá? Massa específica, né? É a mesma coisa que densidade. Então, ele é menos denso que a água. Temperatura de fusão, menos 83. Então, ele é uma substância que congela a temperaturas muito baixas. Isso é bem comum em composto orgânico, né? O etanol, por exemplo, tá? Acetona. São substâncias que você consegue manter a menos 50 graus, ela está líquida ainda. Tá? Bom, então você tem um resíduo. Eu quero recuperar o acetato de etila. Eu quero recuperar. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o que o técnico deve fazer? E aí? Olha, eu tenho uma baixa solubilidade em água. Então, significa que ainda temos coisa dissolvida. Né? Então, vamos lendo elas aqui, né? A gente vê o que fala. Evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Filtrar a mistura utilizando um funil. Aqui, né? Acho que já essa daqui a gente já descarta. Realizar uma destilação simples
para separar a água do acetato de etila. Destilação simples. Destilação simples seria água e sal, né, por exemplo. Proceder a uma centrifugação, não tem sentido, porque não tem sólido aqui, tá? Decantar a mistura, separando os dois componentes num funil adequado. Olha, de todas as alternativas, gente, me parece que a E é a mais adequada. Tá? A gente poderia questionar um pouco a A, não sei se vocês concordam. Falar, mas por que não pode ser a A? Evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Porque assim, claro que tem um pouco de acetato de etila dissolvido na água. Só que se para você evaporar o acetato de etila, você vai ter que esquentar. Quando você esquenta, você faz a água evaporar também. Então, essa parte do sem alterar o conteúdo da água é que está estranha na alternativa A. Porque vai alterar o conteúdo da água. Tá? Beleza? Você vai perder água ali. Então, eu vou ficar com decantar a mistura, considerando que é uma baixa solubilidade. Fala, estão me chamando aqui. Pode escrever aí, te ouvindo. Por que não explica a decantação? Vamos pensar um pouquinho. Como é que a gente decanta dois líquidos que não se misturam? Então, você tem acetato de etila, mais água. O acetato de etila, pelo que ele está falando aqui, o acetato de etila ele tem uma densidade menor que o da água. Vamos ver. 0,9 grama por centímetro cúbico. Então, se você colocar num funil, quando ele fala um funil adequado, do que ele está falando? Ele está falando do funil de bromo. Espera lá. Pronto. Então, você pensa assim, bom, o acetato de etila ele tem uma baixa solubilidade na água. Então, quer dizer, ele e água vão formar um sistema de duas fases. Sistema bifásico. Aqui você vai ter água. E aqui você vai ter acetato de etila. Tá? É aquela decantação que a gente chama de decantação em funil de bromo. Eu abro a torneirinha, separo os dois por esse funil. Como que eu separo? Eu vou descer só a água, né? Desce a água. Quando essa interface chegar aqui, ó, eu fecho. Fechei a torneirinha. Isso é uma decantação, tá? O termo decantar, ele pode ser usado para mistura de dois líquidos, tá? Desde que eles não se misturem, ou, como é o mais comum, né, que é sólido e líquido. Essa palavra decantar, que a gente até usou acho que na primeira questão lá do lodo, tá? Tudo bem? Beleza? E isso fizeram uma pergunta que isso é porque ele é pouco solúvel em água. Porque se ele fosse muito solúvel em água, aí eu teria que destilar. Né? A diferença é essa. Se os dois líquidos estão misturados, formando uma fase só, aí é destilação. Se os líquidos separam, porque tem duas fases nítidas, aí você faz uma decantação. Tá? Beleza, ok. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se eu não perdi nenhuma aqui. Entendi, ok. Isso é porque ele é pouco solúvel? Isso porque ele é pouco solúvel. Tá, eu não entendi também, acho que já foi. Tá, isso não explica, obrigado, já explicou. Tá. É que foi passando algumas coisas, eu fiquei com medo de ter perdido alguma coisa aqui na janelinha. Aqui. Qual? A anterior aqui? A 10? Essa daqui? Quer que eu repita ela? Se quiser, eu posso repetir. Deixa eu ver o que você não entendeu. Você não entendeu por que é alternativa ou como é que eu cheguei na conclusão que é? É a mesma coisa, né, professor? Seu besta. Na verdade, assim,
tem algumas informações aqui que você precisa usar como pista. Por exemplo, quando ele fala que o composto tem baixa solubilidade em água, significa que se você colocar os dois no mesmo frasco, eles vão ter que formar um sistema de duas fases. Primeira questão, tá? Você tem que imaginar um sistema de duas fases. Se é um sistema de duas fases, eu estou falando de uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea, tá? Segunda coisa. Então, como é que eu sei que o acetato fica em cima? Pela densidade. A densidade do acetato não é 0,9 gramas por centímetro cúbico? Gente, a densidade da água é 1. Lembra? Então, ó, eu tenho um sistema heterogêneo, porque os dois não se misturam, e eu sei que o acetato tem que ficar em cima. Então, o que eu usei de propriedade? A densidade. Tá? Aí você pode falar para mim assim, e essas outras coisas que ele escreve aqui, professor? Por exemplo, pressão de vapor maior que a da água. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é mais volátil que a água. Ou seja, numa possível destilação, se você aquecesse essa mistura, ele evaporaria mais facilmente do que a água. O que não significa que a água não evapore. Entendeu? Então, cada frasezinha dessa vai me dando uma pista do que tem. Então, eu tenho uma mistura de duas fases, eu sei que o acetato está em cima, e eu sei que ele é mais volátil que a água. Ponto. Acabou. Aí, o que eu penso? Bom, pera lá. Se a mistura é heterogênea, eu não posso destilar. Né? Vamos lembrar da aula, que na aula a gente falava, olha, destilação acontece com mistura homogênea. Tá? Então, eu vou até voltar aqui, ó. Deixa eu pegar o desenho. Vou voltar aqui, ó, para te mostrar isso. Aqui, ó. É isso aqui que a gente está fazendo, ó. Ó. Imagina que essa parte verde aqui, ó, é a água. E essa parte aqui, ó, seria o acetato de etila. É basicamente essa a ideia, tá? Só que eu só consigo usar esse recipiente aqui por quê? Porque os líquidos não se misturam. Isso é uma decantação. Você deixa o mais denso e profundo. Por isso que o nome é decantação, tá? Beleza? Acho que eu respondi as duas perguntas. Se não ficou claro ainda, me manda depois um privado aqui, que daí eu te respondo depois, tá? Mas acho que foi. E aí a pergunta que fizeram aqui também, ó, por que que o acetato fica em cima? A resposta é por causa da densidade, tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Jesus, quanto slide. Aqui. Questão 11. Essa 11 é uma questão bem estranha. Bem estranha. A gente vai ter que dar zoom aqui na figura, tá? Em um experimento, determinadas massas de ácido maleico e acetona foram misturadas a 0 graus, preparando-se duas misturas idênticas. Uma delas resfriada a menos 78, que é a mistura X, né? E uma outra que foi mantida a 0 graus. A seguir, ambas as misturas foram filtradas, resultando nas misturas N e Y. Esse é o tipo de questão que a gente vai ter que fazer um esquema, tá? Finalmente, um dos componentes de cada mistura foi totalmente retirado por destilação. Os recipientes, marcados pelas letras O e Z, representam o que restou de cada mistura após a destilação. Então, assim, nem adianta ficar lendo mais muito a questão,
se a gente não entender essa parte aqui. Então, vamos tentar fazer um esqueminha, vai? Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó. Ele fez duas misturas. Essas misturas são feitas com, segundo ele, ácido maleico e acetona. Tá. Então, você tem uma mistura X, que estava a menos 78 graus, e uma outra mistura que ele chama de M, que foi mantida a 0 graus. Então, ele preparou as misturas a 0, uma ele resfriou e a outra ele manteve. Tá. A seguir, ambas foram filtradas. Filtração. Tá. Ambas foram filtradas, resultando nas misturas N e Y. Então, aqui você tem uma mistura N e Y. Tá aqui. Finalmente, um dos componentes de cada mistura foi totalmente retirado por destilação. Então, aqui a gente separou, fez uma destilação. Destilação. Os recipientes, marcados por O e Z, representam o que restou de cada mistura. Então, aqui você tem um O e um Z. Isso aqui é o resíduo. Resíduo. Tá bom. Então, eu peguei, preparei as soluções. Uma estava quente, uma fria. Eu filtrei. Depois, eu peguei aquilo que sobrou e destilei. E aí, sobrou um resíduo. Tá aí. Nas figuras, as moléculas de cada componente estão representadas por retângulos e triângulos, ou triângulos. Tá. Vamos dar uma olhada primeiro na tabela. Porque assim, é uma parte que tem que completar a lacuna, né? Então, acho que seria interessante a gente tentar entender essas figuras primeiro para depois começar a responder aqui as lacunas, tá? Aí vocês vão vendo se tem alguma dúvida. Gente, a primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é o seguinte: pela tabela, ó, ele preparou as soluções a 0 graus Celsius. Ó. Determinadas massas de ácido maleico e acetona foram misturadas a 0 graus. Tá. O ácido maleico, ó, ele é sólido a 0 graus. Tá vendo? Ó? O ponto de fusão dele é 138. Ele é sólido. E a acetona a 0 graus está por aqui, ó, não tá? Ó? Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, eu posso dizer que o ácido maleico é um sólido e a acetona é um líquido. Tá? Beleza? Por que essa percepção é importante? Porque agora a gente vai olhar para as figuras e vai perceber o seguinte, ó. Olha o que ele chama de M e olha o que ele chama de X. M e X. Perceberam? Vocês estão percebendo que esse retângulozinho aqui, esse retângulozinho, ele é o sólido, ó, que está aqui no fundo. Então, aqui, o que eu consigo perceber olhando para essa figura? Eu tenho aqui o que nós chamamos na química, né, de solução saturada com corpo de fundo. Você tem uma solução que tem bastante ácido maleico, tem tanto ácido maleico que a acetona não conseguiu dissolver totalmente. Totalmente. Perceberam isso? Ficou claro, gente? Se não ficar claro, você tem que mandar parar na hora, porque senão você não vai entender o resto da questão. Tá? Dá uma olhada no X. Aparentemente, a configuração é a mesma. Mas eu quero que vocês me digam uma coisa. O que tem de diferente no X para o M? Tem uma coisa diferente.
O que vocês conseguem identificar de diferença olhando para o X e para o M? Você tem duas soluções aí. O ácido maleico, ou maleico, está dissolvido. Ó, botaram a seguinte palavra aqui, ó, concentração. Perfeito. Você pode perceber que a 0 graus eu tenho mais moléculas dissolvidas, ó. Conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você olhar a menos 78, você tem menos moléculas. Quem já estudou soluções sabe que a temperatura interfere na solubilidade, gente. Uma substância pode se dissolver mais ou menos por temperatura. A gente até fez um exercício agora de cristalização, não é? Então, aqui você tem duas soluções saturadas, com corpo de fundo, tá? Por que que a solução X está menos concentrada? Por causa da temperatura. A mudança de temperatura afetou a solubilidade. Tudo bem. Tá. Agora, volta para cá. O que que ele fez com essas duas soluções aqui, ó? A solução X, ele filtrou, e a solução M, ele filtrou. Certo? Cada solução virou uma coisa. Eu acho que eu anotei uma coisa errada aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Aí, a X e a M. A seguir, foram filtradas, dando N e Y. Então, peraí. A M virou N. Ah, verdade, Danilo. Você anotou uma coisa errada. Ó, eu percebi pelo desenho. Agora que eu percebi, tá, gente? Não sei se vocês tinham percebido já isso. A M virou N. E a X virou Y. Perdão, tá? Eu percebi por causa do desenho, tá? Então, ó, o que que ele fez aqui? Voltando, perdão. Ele pegou a solução X, que tinha um corpo de fundo aqui, ó, perdão, ó. Aqui tinha um corpo de fundo, tá vendo, ó? Quando ele pega a solução X e filtra aqui, ele tira o corpo de fundo. Tá vendo, ó? Então, o Y já está sem o corpo de fundo. Já está sem o corpo de fundo. Ir com a M é a mesma coisa. Olha lá, 0 graus. M, que tem um corpinho de fundo, filtra e virou N. Tá? Virou N. Beleza. Aí, a última etapa é destilar. Quando ele destila, o que vai embora? A acetona. Pode perceber que quando ele destila N, ela vai virar uma coisa aqui. Quando ele destila Y, ele vai virar uma coisa. Tá? O que são essas coisas? São os corpos de fundo. Só que aí, olha o que acontece. Olha o que acontece. Aqui, ó. Aqui você tem a solução N, ó. Quando eu destilar N, sobra só o sólido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 era o que tinha dissolvido, ó. Tá? Quando eu destilo Y, Y vira Z. Quando o Y vira Z, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Isso aqui é só o resíduo, ó. Então, aqui rolou uma destilação simples mesmo, ó. Como se fosse você destilando água e sal, tá? Beleza? Então, o Y virou... Ah, eu troquei de novo aqui. Se eu tiver trocado aqui, eu tinha trocado aqui, né? Y virou Z. E N virou O. Pronto. Beleza. Agora, vamos lá. Tanto no recipiente M quanto no recipiente X estão representadas soluções saturadas. De quê? Solução do quê? Quem é o soluto, né? Porque quando você fala em solução, você tem uma solução do que em que. Então, aqui a gente teria uma solução de ácido maleico em acetona.
tá bom? Solução de ácido maleico, quer dizer, o ácido maleico, ele é o soluto, que está dissolvido no solvente. Tá? Então, são soluções saturadas de ácido maleico, cuja solubilidade diminui ou aumenta com a temperatura. Ó, vamos ver. Volta aqui. Onde eu tenho mais partículas dissolvidas? A 0 graus. Do que a menos 78. Então, quer dizer, a solubilidade ela aumenta com o aumento da temperatura. Tudo bem isso? Ó? Pela contagem de partículas dissolvidas a 0 graus, eu percebo que a solubilidade aumenta com a temperatura. Então, vou escrever isso aqui. Ó. Solubilidade aumenta com aumento de temperatura. É chamada de solubilidade endotérmica, né? De temperatura. Tá? Ou então, se você quiser, você pode dizer que a solubilidade diminui com a diminuição da temperatura, né? Que é como o gráfico, a alternativa está falando aqui, ó. Ele fala assim: são soluções de ácido maleico, né? Soluções saturadas de ácido maleico, cuja solubilidade diminui com a diminuição da temperatura. A uma determinada temperatura, as concentrações de M e N e de X e de Y são iguais ou diferentes? Dá uma olhada aqui. Compara M com N. M com N. Quem é mais concentrado, gente? Cuidado, hein? Quem é mais concentrado? Para você avaliar quem é mais concentrado, você tem que contar as partículas que estão dissolvidas. Você percebe que de M para N, ele só tirou o corpo de fundo? Ele só tirou o corpo de fundo, porque ele filtrou. Então, as duas soluções, elas têm a mesma concentração. A diferença é que uma delas havia corpo de fundo e na outra não. Tudo bem? Tá? Então, as concentrações são iguais. E aqui também, ó. Aqui também. Tá? Então, acho que já deu para fechar, né? Já fechou já ou não? Deixa eu ver. Saturadas. Ácido maleico. Podia ser essa. Diminui. Ah, não, mas não é a B. É a E, né? Eu acho que é a E mesmo. Saturada, ácido maleico, diminui, iguais. Só vamos ver aqui, ó. Em diferentes instantes, as moléculas representadas por um triângulo, por um retângulo, pertencem a um composto que pode estar tananã ou tananã. Pode estar sólido ou dissolvido. Ah, então não é a E, não. Acho que não é a E. Sólido ou dissolvido. E aí na 6, líquido, né? Ah, não, é a E, sim. É a E. É a E, ó. Em diferentes instantes, as moléculas representadas por um retângulo pertencem a um composto que pode estar sólido, ou no estado, que aqui seria aquoso, né? Ah, não precisa ser aquoso, seria dissolvido mesmo. Tá? Ele coloca como líquido, apesar de que está meio esquisito. Tá? A gente vai ficar por falta de alternativa melhor. O ideal seria colocar aqui, ó, gente, para complementar, dissolvido. Esse seria o termo mais correto. Não, peraí. Pode falar. Então, tá me ouvindo? Tô te. Então, o ácido maleico, ele fica dissolvido e qualquer outro estado? Sólido. Então, não pode ser a C? Deixa eu ver. Saturadas. Ah, tem um dissolvido, é verdade. Ô, Bi, obrigado. Eu não sei se é a Bianca que tá falando, eu acho que é a Bianca. Tô tentando reconhecer a voz aqui, porque não é de todo mundo que eu sei a voz. Aqui, ó. É verdade. Eu não tinha visto, eu comia C. Saturada, ela é bem parecida. Saturada, ácido maleico, diminui,
iguais dissolvido e sólido. Quando é que ele está dissolvido? Aqui, ó. Quando é que ele está no estado sólido? Quando ele está no corpo de fundo. Tá? Então é AC mesmo. Muito obrigado. C de cebola. Tá? Beleza. Já tinha me chamado aqui. Prof, eu acho que você está certa. Eu não tinha visto aqui a pessoa me chamando. Vamos lá. Acho que é a última, né? Não sei se é a última, deixa eu ver. Tem mais. Não, tem mais duas aqui. Essa daqui é boa também. Essa questãozinha aqui é boa. Volta aqui. Questão 12. Esse tipo de questão faz tempo que não cai, viu, gente? Esse tipo que você está vendo aqui. O cara mostra um processo de separação com várias etapas, e aí ele pode, às vezes, pedir para você dizer o que está sendo feito, pedir para você completar alguma coisa no esquema, tá? É um tipo de questão bem tradicional. Talvez, acho que por já ter caído muitas vezes assim antigamente, eles meio que desencanaram. Ele fala assim, considere uma mistura heterogênea constituída de acetona, água, sal de cozinha, areia, limalha de ferro e óleo. Bem chato, né? Nossa Senhora. Essa mistura foi submetida ao seguinte esquema de separação. E aí ele quer que você complete. Por sorte, a primeira coisa que você já vai olhar ali na operação 1 já vai te deixar em dúvida entre 3 afirmações. Já elimina meio que 2. Né? Ó. O que o cara fez aqui? Ó? Pegou uma mistura heterogênea, fez uma coisa e separou o ferro. Então aqui nós temos separação magnética. Tá bom. Acabou. Aí o que ele fez aqui? Água, então a gente já exclui, né, a B, só para não se perder aqui. Já não, eu já me perdi aqui. Eu já excluo a D, justamente porque já não quero, né? Aí o que ele fez aqui? Ele separou a areia do resto. O que era o resto? Água, sal, acetona e óleo. Então, ele separou só o componente sólido, né? Dá para perceber isso. Ah, professor, mas tem o sal. Mas o sal provavelmente estava dissolvido na água. Né? Então, aqui tá com cara de filtração. Ele tirou areia só. Tá com cara de filtração. Então, ficamos entre... Puta, não resolveu nada, né? Ele vai fazendo e vai olhando a alternativa, né? Para já acabar logo. Aí ele tirou só o óleo. O sal, a água e a acetona vieram juntos. Isso é uma decantação, hein? Está com cara de decantação. É o mesmo tipo de sistema que aquele que eu mostrei agora há pouco. Aquele funilzinho assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Funil de bromo, né? Ó. Tem uma tampinha, aí ele é meio ovalado, né? Aqui. Você vê que ele retirou só o óleo. Ou seja, provavelmente a acetona e o sal estão dissolvidos na água. Sacaram a ideia? Tinham 2 sistemas, óleo e uma outra coisa que era acetona, água e sal. Ele separou por decantação, tá? Então ficamos entre A e E. Água, sal e acetona. Ele tirou a acetona. Ah, gente, isso aqui é uma... Peraí, deixa eu colocar aqui. Dan, então a decantação usa mais para separar água de... Isso, exatamente. Água e gordura, Coisas que são de polaridades diferentes? Sim, exato, perfeito. É isso mesmo, matou. Tá? Então deixa eu colocar aqui, é uma decantação. Só para não perder. Decantou. Tá perfeito. A destilação fracionada pode ser de mesma polaridade? Então, na verdade, destilação é só para sistema homogêneo.
Se o sistema é heterogêneo, é decantação. Se você está destilando, é porque tem uma fase só. Não interessa se é a simples ou a fracionada. A diferença, na verdade, é que você usa a destilação simples, o termo destilação simples, quando você tem um sólido dissolvido num líquido. Né? Por exemplo, ó, só para ver se eu consigo te responder a pergunta até com exercício. Olha a operação 4. Na operação 4, ele separou um líquido do outro. Isso é uma destilação fracionada. Você tinha uma fase só aqui. Né? A gente só consegue decantar de verdade quando tem duas fases. Né? Aí, beleza. Aí ele separou a acetona, que é a mais volátil. É a mais volátil. Aí, olha o que ele fez na operação 5. Ele tirou a água do sal. Aqui é uma destilação simples. Tá? Beleza? Massa, legal, legal. Fechou. Tranquilo. Então, ficamos com a alternativa E, né? Separação magnética, filtração, decantação, destilação fracionada e destilação simples. Então, alternativa E. E. Última questão, moçada. Opa, calma. Eu acho que é a última. 13. O acetato de etila é um éster simples usado ou passado como antisséptico, usado no passado como antiespasmódico e hoje usado como solvente industrial e removedor de esmalte de unha. A acetona também é usada como removedor de esmalte, mas devido à elevada solubilidade na água, quando em contato com a pele, pode desidratá-la. Sabe-se que estes solventes possuem cheiros parecidos, tornando difícil a identificação pelo olfato. Considerando um frasco contendo acetato de etila e acetona em quantidades equimolares, ou seja, tem o mesmo número de mols, tá? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o procedimento para a separação da mistura. Bom, ponto de ebulição do acetato de etila é 77 e a densidade é 902 kg por metro cúbico. Ponto de ebulição da acetona, 56, densidade menor. Ali. Beleza. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que determinar aqui é se o sistema tem uma fase ou duas. Por quê? Porque a gente acabou de discutir agora há pouco no exercício, né? São dois líquidos, gente. São dois líquidos. O acetato de etila e a acetona. Se for uma fase só, eu tenho que destilar. Se forem duas fases, eu tenho que fazer funil de decantação. E aí tem as alternativas, né? Tem as alternativas. Né, ó. Você pega A, por exemplo. Você vai usar um funil de separação em que a acetona ficaria na fase de baixo do funil. Olha, essa frase ela é falsa com certeza. Por que ela é falsa? Porque a acetona ela é menos densa. Então, mesmo que os dois fiquem separados, na hipótese dos dois ficarem separados, quem tem que ficar em cima é a acetona, concorda? Ela é menos densa. Então, acho que a gente exclui. Não sei se vocês conseguiram pegar a ideia, tá? Qualquer coisa me chama aqui. Destilação simples não vou fazer, por quê? Porque a destilação simples é para separar sólido de líquido. Os dois são líquidos. Né? Destilação fracionada, em que o primeiro solvente a ser destilado vai ser a acetona. Boa essa, hein? Acho que essa alternativa é boa. Por que vai ser a acetona? Porque ela é mais volátil. Olha o ponto de ebulição dela. 56. Tá? A E está falsa, a D, perdão, a D está falsa, então acho que é a C mesmo. Ó. A D está falsa porque ele fala em destilação simples. E na E, ele fala que na E, ó,
Destilação fracionada, até aí beleza. Mas eu não vou aquecer a 80 graus. Se eu aquecer a 80 graus, os dois viram vapor. Você não consegue separar. Você tem que aquecer a uma temperatura mais branda. Não sei se vocês lembram que eu até falei na aula. Eu falei, galera, quando você vai fazer destilação fracionada, você não pode aquecer muito intensamente. Você coloca numa temperatura baixinha, de preferência onde nenhum dos líquidos ferva. Você vai destilar a mistura, vai a uns 40, 45 graus. Próximo do ponto de ebulição da acetona. Mas não tão próximo, entende? Só uns 10 graus abaixo. Tá? Então a gente vai ficar com a alternativa C. Beleza? C. C de acabou. C de acabou. Vocês têm alguma dúvida, crianças? Pode falar. Então, a acetona, ela é solúvel em água, mas ela também pode ser solúvel em éster, em gordura. Sim. Tá, entendi. Isso, exatamente. Porque é aquilo que eu tinha falado, né, no começo, quando eu citei a coisa da polaridade, por isso que é difícil a coisa. Se você perguntar para mim assim, acetona, ela é polar? É. Tanto é que ela dissolve um pouco na água. Mas ela também tem polaridade baixa a ponto de dissolver o esmalte da unha. Então é aquela coisa de ele é polar pero no mucho, digamos assim. Então provavelmente ela deve ser mais solúvel no acetato de etila do que na água, porque são substâncias mais parecidas, tá? Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Nesse caso, peraí. Tem uma pessoa perguntando. Professor, mas nesse caso, eu sei que é uma mistura de uma fase só por causa da densidade? Não. Então, a gente nunca, em hipótese alguma, vai usar a densidade para justificar o número de fases. Isso é um erro muito comum, que a gente traz da escola. Traz da escola, vem para o cursinho. É aquilo que eu falei no outro exercício. A densidade explicaria quem fica embaixo ou quem fica em cima. O que torna a situação mais complexa, né? Porque você fala, tá, mas então como é que você sabe que forma uma fase só? Porque a gente vai estudar na parte de propriedades de compostos orgânicos a solubilidade. Então a gente vai entender, por exemplo, por que a acetona dissolve no éster? O que tem nela que faça ela dissolver no éster? Tá? Então essa questão é difícil porque ela tem um pré-requisito. Ela exigiria que o aluno já olhasse para as duas substâncias e já de cara me falasse, olha, é uma fase só. É uma fase só. Eu concordo que o exercício poderia te dar essa informação. Olha, considere que a solubilidade do acetato de etila na acetona é grande. Tá? Porque ele fala só que um é solúvel na água, né? Que é a acetona. Mas o que não significa que ela não seja solúvel no éster, tá? Que mais perguntas? Senão a gente pode ir encerrando por aqui, por agora, né? Nós temos um segundo tempo ainda.